Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, analista CNPI. Hoje é dia 19 de junho de 2017. Vamos começar mais um vídeo do canal. Vocês devem se lembrar, pelo menos quem é mais assíduo aqui no meu canal, que no dia 1º de março eu coloquei um vídeo que o pessoal assiste muito até hoje, que chamava Como Montar uma Carteira de Dividendos, que inclusive tem uma planilha que fica vendo aí no site dicadehoje7.com, e lá eu cheguei a montar uma carteira totalmente focada em dividendos da forma que eu imagino que ela seria boa. E hoje já fazem aí uns 3 meses e meio que a gente fez aquele vídeo e eu resolvi ver como andou essa carteira, mesmo sabendo da queda aí da bolsa em todo esse período. Vamos ver aí o que aconteceu com essas ações, tá? Como andou a carteira de dividendos é o vídeo de hoje. Antes de começar aqui, eu queria falar para vocês o seguinte: lá no site, na parte de contribuição, deixa eu ver até aqui se eu consigo mostrar para vocês. Ó, aqui, ó, contribuir no site. Vocês podem virar apoiadores do site com contribuições mensais, apertando aqui em Apoia-se. E aí você pode participar de um grupo de WhatsApp comigo, ou ainda e também num hangout mensal, que a gente vai falar sobre investimentos, sobre ações, sobre renda fixa e etc. Ó, aqui tem as recompensas, e aí eu acho bastante interessante, depois dê uma olhada nisso. Mas enfim, voltando aqui ao assunto, vamos relembrar aqui os passos que a gente falou naquele dia. Em primeiro lugar, quando eu vou montar uma carteira de dividendos, eu olho primeiro, né, os maiores yields. Os yields são a quantidade de dividendos que a empresa dá dividido pelo preço da ação. Isso aí já foi explicado lá no outro vídeo, eu vou ver se eu coloco aqui para vocês poderem clicar e verem de novo se vocês ainda não viram esse outro vídeo. O segundo ponto é crescimento dos lucros, porque o dividendo ele vem dos lucros. E aí, quanto mais o lucro cresce, mais o dividendo deve crescer também. Então, eu olho primeiro yields, depois crescimento de lucro. Depois eu olho payout menor. Isso é uma noção aí básica que aí a gente tem nos livros de administração financeira. A ideia é que quanto mais lucros a empresa retém, maior a possibilidade de crescimento sustentável ela vai ter também. Então, quer dizer, um payout menor implica em um crescimento de lucros maior no longo prazo, tá? Pelo menos em tese é isso. A taxa de crescimento sustentável é 1 menos o payout. Em quarto lugar aqui, os passos, o menor preço sobre lucro, porque aí eu procuro a empresa mais descontada. Enfim, no vídeo de 1º de março está bem explicado isso. E aí nesse vídeo de 1º de março eu cheguei nessa carteira aqui. Essa carteira teve essas variações de preço. A gente vê que foi puxada para baixo por 3 empresas basicamente. O Banco ABC, Itaúsa, que é praticamente setor bancário, e Marco Polo, Pomo 3, que inclusive depois falou que não iria distribuir dividendos. Então, quer dizer, 2 empresas do setor bancário e uma que parou de se propor ao que ela se propunha antes e foi puxada para cima por 2 empresas basicamente, Grendene e Múltiplos, 28,80 e 14,83. Então, a gente vê aqui a valorização final da carteira foi de 1,48% positivo, que perderia, inclusive, por exemplo, do CDI. Tá? Aqui tem o valor que teria hoje cada uma das ações se a gente aplicasse R$ 10.000 em cada uma delas, exatamente 10 mil. E aí teria aqui frações de ações e tudo, mas eu quis botar 10 mil em cada uma, exatamente só para a gente ver aqui como é que ficaria. E a gente vê que, por exemplo, hoje Grendene seria quase 50% a mais do que Marco Polo, por exemplo.
tá? Só como comparação, o índice BOVA11, que tenta refletir o índice Bovespa, caiu de 64,83 para 59,68. É uma queda de quase 9%. O Ibovespa é uma queda parecida, né, de 67 mil para 61.690. Então, quer dizer, a gente teve um rendimento nessa carteira aqui quase 10% acima do índice Bovespa. Se bobear, até 10% acima do índice Bovespa. E os preços que estão ali, eles já estão descontados, já estão ajustados de proventos que foram esses. A Grendene chegou a distribuir proventos, né, dividendos mais juros sobre capital próprio, 2 vezes nesse período. Em 12 de abril ela ficou ex-dividendos, em 2 de maio ela ficou ex também. E quando a empresa fica ex, é que ela já passa a ser negociada sem os dividendos. Então, a pessoa, por exemplo, que comprou a EZTEC após o dia 28 de abril, ela já comprou sem os direitos de dividendos. A pessoa que vendeu depois de 28 de abril, mesmo que ela não tenha EZTEC, ela tem direito aos dividendos quando for distribuído. Se eu não me engano, vai ser distribuído só em novembro aqui. Então, ó, R$ 1,09, uma empresa aqui que vale aí R$ 17, se eu não me engano, é um provento bem grande. Ó, a Itaúsa gerou um dividendo pequeno, aquele trimestral, e múltiplos, aí sim que gera dividendos trimestrais, gerou 2 aqui grandes até, tá? Uma empresa que hoje vale em torno de 40 ou R$ 39, já foi aí um pouco mais de R$ 1,60. Isso tudo valores brutos, tá, gente? As outras 4 ações não distribuíram dividendos. Agora, se naquele dia eu tivesse pego as empresas com os maiores yields, normalmente as empresas com maiores yields, elas retêm menos lucro e retendo menos lucro, elas acabam se valorizando menos, tá? A ideia é essa. Mas, bom, seriam essas aqui as ações, se a gente pegasse as 8 primeiras, como a gente pegou 8, mas não foi isso que aconteceu. A valorização dessa carteira foi inclusive maior, 10,05% no período, puxado para cima principalmente pela FESA 4, Ferbasa, e pela Qualicorp, que subiu 53,16% nesse período. Você vê, a bolsa caiu 9%, teve ação que subiu 25%, ação que subiu 53%. Agora, cabe ressaltar que as 4 primeiras que tinham maiores yields, se eu pegasse só essas 4 primeiras, eu teria uma valorização aqui ou zero ou até negativa. Se eu pegasse essas 4 aqui, ó, 3 caíram, tá vendo? E Estácio cresceu muito. Pode ser que Estácio garanta aqui uma valorização positiva. Mas vocês vejam que das 4 que tinham maiores yields, 3 caíram. Tá mostrando aquilo que eu falo, que a empresa que distribui muito acaba retendo menos lucro, não consegue investir tanto, então a longo prazo as empresas acabam não sendo tão espetaculares assim. Por isso que eu não invisto focado exclusivamente em dividendos. Hoje, os maiores yields hoje tem algumas coisas interessantes aqui, e eu vou passar para a planilha já já. Que é o seguinte, a gente vê que em 1º de março, a gente tinha 4 empresas que estavam acima de 10,2%. Hoje, já não tem mais nenhuma, né? Tem 2 aqui que estão exatamente em 10,2%, e depois já cai aqui de 10%. Por que isso? A gente viu que as empresas, como o dividend yield ele é dividendo sobre o preço da ação, e a gente viu que a maioria das ações aí acabaram subindo, nessas de dividendos, a gente vê que diminuiu esse dividend yield, tá? Se a gente botar aqui, ó, na planilha, a gente vai ver aqui a mesma coisa. Agora, uma coisa que é interessante é o seguinte,
No dia 1º de março, com a bolsa valendo 67 mil pontos, a gente tinha aqui, se eu não me engano, 21 ou 22 empresas com dividend yield acima de 4,9%. E agora são 32 empresas. O que aconteceu? Com a desvalorização das ações, mais empresas ficaram dentro dessa margem aqui que eu gosto. Tá? Essa margem de 4,9% seria em torno de 0,4% ao mês, que é o que eu considero bom aqui para dividendos. Até porque quando você fizer uma média, você vai ter mais ou menos o prêmio do IPCA aí da renda fixa, e aí as ações só precisariam variar o IPCA. Eu já expliquei isso lá no outro vídeo também. Se vocês pegarem aqui a valorização, a do maior para o menor, você vai ver que daqui, ó, a gente teve aqui, ó, 11 ações que se valorizaram pelo menos um pouco nesse período. Apenas 9 delas acima do CDI e todas essas aqui se desvalorizaram. Tá? Alguns valores aqui são diferentes daquele da planilha, porque eu peguei daqueles do slide, porque eu fiz os slides uns 15, 20 minutos antes de ter baixado a planilha aqui para o computador. Tá? Então, por exemplo, Taesa estava negativo e agora aqui está positivo. Tá? Tava 21,80 lá e aqui está 21,90, por exemplo. Tá? E aí a gente vê aqui que lá era 9,8, agora está 9,7, por exemplo. Tá? Outra coisa importante da gente ver também é o seguinte. É esse crescimento do dividendo aqui, que a gente já falou da outra vez. Tá? Vou pegar aqui do menor para o maior. A gente vê que ó, várias empresas aqui cresceram dividendos. Tá? Tem algumas aqui que não tem crescimento de dividendo porque ou a empresa não existia ou porque a empresa 3 anos atrás não pagou dividendo. Por exemplo, é o caso da Eletrobras. Ela não pagou dividendo há 3 anos atrás. Então ela ficou equilibrada aqui, ela ficou empatada nos valores. Tá? Como eu gosto de pegar aqui as ações mais descontadas também, a gente pode pegar aqui, ó, menores preços sobre lucro. Esses dois aqui é melhor a gente não pegar, porque se estão negativos é porque deram prejuízo. Eu já expliquei isso antes. Então, ó, Tupi direcional é melhor não pegar para dividendo. E aí começaria, por exemplo, por aqui. Aqui na frente, a gente tem o dividendo por ação de 2017 até agora, pelo menos, tá? E com os crescimentos atuais de 3 anos, quanto ficaria para 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e o total. Mas aí o que acontece? Tem algumas ressalvas aí que eu preciso fazer. Por exemplo, essa empresa que está aqui, 185, 169, eu poderia pegar até essa aqui, ó. Essas 4 primeiras, elas não devem manter esse crescimento de dividendos. Tá? Então, ó, Smiles, Estácio, Congas e Ferbasa devem ter tido algum dividendo extra aí ou alguma coisa que não é compatível com o longo prazo. Tá? Até essas outras aqui também é difícil. Tá? É importante comparar com o lucro delas, se elas cresceram ou não, tá? Nesse período. E aí, mesmo assim, tá? Só para fazer a matemática aqui, a gente vê que o dividendo, por exemplo, 4,30. Vamos pegar uma empresa que está mais aqui na metade, ó, essa aqui. Qual é essa 23? Ó, Sanepar. Ó, ela cresce 15,8% ao ano dividendo, ó, 5 anos 15,3%, então é parecido. Ó, se ela continuar crescendo nessa base, ela vai ter 0,64 2017, 0,74 2018, 0,86 2019, 0,99 2020, e assim é que a coisa anda. E aí em 6 anos ela vai ter distribuído 5,72 de dividendo,
o que representaria 51,83% do preço atual para a pessoa que comprar hoje. Esses valores aqui a preço presente seriam o equivalente a R$ 3,96 de hoje, descontada essa taxa Selic aqui. Se a Selic diminuir, por exemplo, já aumenta para 4,06. Aumenta para 4,19 se cair mais, tá? E se subir é o oposto. É por isso que os preços das ações sobem quando a taxa de juro cai e eles caem quando a taxa de juro sobe. Porque o valor presente desses dividendos futuros, ele é maior se a taxa sobe e ele é menor se a taxa cai. Tudo isso entra na conta, tá? Então é o seguinte, o vídeo de hoje eu não vou falar qual seria a carteira de hoje. Isso aí vocês conseguem ver aqui pelo vídeo, montando isso tudo, tá? Depois pegando o menor preço sobre lucro. Se as 8 ações que estão com maior dividend yield aqui, que eu esqueci até de falar sobre isso, hoje seriam essas aqui, ó. Seriam essas. Ó, Eletrobras, Comgás, BBTG, Taesa, Estácio, Copel, Tietê e Múltiplos. Então a gente tem aqui, ó, Eletrobras, Taesa, Copel e Tietê, vocês veem que são 4 de energia elétrica, tá? Outra coisa também importante, olha só, vejam só que dessas 8 aqui, olha quantas que perderam, quantas que caíram aqui, ó, menos 26%, menos 24%, menos 19%, menos 9%. Tá vendo? Várias delas caíram muito. Tá? E é por isso que elas agora estão com yield de dividendo mais alto, né? Porque o preço diminuindo, esse yield aqui sobe. Tá? Eu não estou falando que essa aqui é a melhor estratégia, a melhor carteira. Eu acho até ela muito focada só em elétricas. Eu não gosto, tá? Eu gosto que pegue lá o que a gente montou no outro vídeo, daquela forma. Bom, enfim, gente. Queria agradecer aí a todos. Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo. Não se esqueçam de acompanhar lá o site dicadehoje7.com. Se cadastrem lá no e-mail para receber as novidades também, tá? O cadastro do e-mail é aqui em cima, ó, insira seu e-mail aqui. Esse assine já não é nada, é grátis, tá? Não tem nada de assine. E, enfim, eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Queria pedir desculpa também que eu tô aí um pouco gripado, vocês devem ter percebido. E enfim, acho que por hoje é só. Bons negócios aí amanhã, abraços e boa noite. Tchau, tchau.